Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a verdadeira história por trás do Natal. Será que essa data se resume apenas ao nascimento de Jesus e ao Papai Noel? Ou tem alguma história oculta por trás que não te contaram? O que tem a ver Tammuz, o suposto filho de Nimrod e Semiramis, com essa data e com a árvore de Natal? Isso e muito mais você vai ver nesse vídeo. Eu sou o Chux e esse é o Por Trás da História. O Natal é uma data esperada por muitas pessoas durante o ano, principalmente pelas crianças, não é mesmo? Contendo muita comida, bebida, músicas, luzes e muita troca de presentes, onde as famílias e amigos se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus. Tudo isso a gente já sabe, mas você já parou para pensar de onde vêm as tradições de Natal que conhecemos? E esse Natal que comemoramos, ele pode ter origens pagãs muito mais antigas do que você imagina? Bom, na antiguidade, os romanos celebravam a chegada do inverno adorando a seus deuses solares, como o Natalis Invicti Solis, que era o nascimento do Sol Invicto. Era uma festividade romana celebrada no dia 25 de dezembro, para honrar o deus Sol Invictus, que era o deus Sol Invencível. Deus Invictus foi uma divindade solar popularizada pelo imperador Aureliano em 274 d.C., que oficializou o culto como parte da religião do Império Romano. Assim também havia uma outra celebração ao deus Sol Mitra, que era uma divindade solar associada à luz, justiça e à proteção. O culto a Mitra se desenvolveu no Império Romano entre o século I e o IV depois de Cristo, especialmente entre os soldados romanos. Curioso, não é? Você já tinha ouvido falar dessas celebrações pagãs? Deixa aqui nos comentários contando o que você acha. Cada cultura celebrava os seus deuses e essa data de maneira diferente. Ainda no mês de dezembro, havia um festival e uma celebração em homenagem ao deus Saturno, que era o deus da agricultura, do tempo e das coisas sobrenaturais. Esse festival era chamado, ele era conhecido de Festival de Saturnália, um festival onde havia uma inversão de valores, onde os homens se vestiam de mulheres, os servos se passavam por senhores e escravos podiam participar dessa festa. Uma festa cheia de excessos, como idolatria, imoralidade sexual, a gula, sacrifícios aos deuses solares e muita troca de presente. Prática essa que mesmo após a queda do Império Romano, permanece até os dias de hoje. Seria a troca de presente apenas uma coincidência com o Festival de Saturnália ou uma herança? Conta aqui o que você acha. Com o avanço do cristianismo no século IV, durante o reinado do imperador Constantino, no ano de 336 depois de Cristo, houve o primeiro registro de uma comemoração de Natal, onde ficou conhecida como Natale Domini, que seria o Natal do Senhor. Pouco tempo depois, o Papa Júlio I oficializou essa data, de 25 de dezembro, como sendo o Natal da Igreja Católica. Mas a Bíblia não relata que realmente foi nesse dia que Jesus nasceu. Isso são linhas de pensamentos e foi estipulado pela Igreja com o passar do tempo. Você sabia que a Bíblia não deixa claro a data do nascimento de Jesus? Mas há também uma outra linha de pensamento de alguns historiadores e teólogos que acreditam que Jesus nasceu no mês de novembro, no final de outubro, começo de novembro. Pois no livro de Lucas, capítulo 1, diz que Isabel engravidou nos dias de Herodes e que no nosso calendário seria por volta do mês de julho. E quando ela estava no 6º mês de gravidez, Maria então teria engravidado, que daria por volta do mês de janeiro. Então, pelas contas, Isabel dá à luz a João Batista em abril e Maria dá à luz a Jesus em outubro, final de outubro, começo de novembro. Mas é claro que essa data também não está especificada na Bíblia. Assim como o dia 25 de dezembro também não está. São estudos e linhas de pensamento. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essas datas. Compartilha conosco. Mas, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, então quem nasceu? Mas, para a gente responder essa pergunta, temos que voltar um pouco na história e falar sobre Nimrod e Semiramis. Nimrod é citado na Bíblia no livro de Gênesis como um grande caçador e um construtor de cidades, tendo construído a cidade de Babel e também a Torre de Babel, onde pela sua arrogância e rebeldia
quis alcançar o céu, mas Deus não permitiu isso e trouxe confusão às línguas dos homens. Os construtores que estavam trabalhando começaram a falar línguas diferentes umas das outras. Acabaram confundindo os homens. Nimrod, então, ele se casa com Semíramis, que, pelas histórias e lendas mesopotâmicas, foi uma poderosa rainha e fundadora do Império da Babilônia. Logo após a morte de seu marido, Nimrod, Semíramis espalha a ideia de que Nimrod tinha morrido e renascido como um deus sol. Pelas lendas, Semíramis engravida milagrosamente após a morte de Nimrod, dando à luz, no dia 25 de dezembro, a uma criança chamada Tammuz. Entende a semelhança? Semíramis acreditava que essa criança milagrosa era a reencarnação do agora deus sol Nimrod. Tammuz, assim como seu pai, foi um caçador, mas foi morto muito jovem por um javali em uma caçada. Sua mãe encontra seu corpo em um toco de árvore. E um ano após a morte de Tammuz, Semiramis então volta ao lugar que encontrou o corpo do seu filho e encontra um pequeno pinheiro que cresceu naquele mesmo lugar. Acreditando ser a reencarnação de Tammuz, Semiramis então começa a levar oferendas e acender velas nesse pinheiro. Então, todo dia 25 de dezembro, para a celebração do nascimento de Tammuz, era cortado um pinheiro, levado para dentro das casas, onde ele era enfeitado e colocado oferendas, que seriam os presentes, dando assim a origem obscura da árvore de Natal. Você já montou sua árvore de Natal esse ano? Talvez depois dessa história você começa a ver a árvore de Natal com outros olhos, ou talvez não. Mas além dessa história, temos o ponto de vista do cristianismo, que o padre alemão Martinho Lutero foi o responsável por montar a primeira árvore de Natal, por volta de 1530. Diz a história que Lutero saiu para caminhar e viu os pinheiros cobertos de neve e as estrelas brilhando no céu, dando um contraste que ele ficou encantado. Os pinheiros verdes, em meio àquele inverno rigoroso, onde a maioria das árvores secavam, acabou dando uma inspiração a Lutero. Então ele cortou um pequeno pinheiro, levou para casa, decorou com velas, algodão e alguns enfeites. E Lutero ele queria reproduzir para seus filhos como deveria ser o céu na noite do nascimento de Jesus. Claro, essa é a história mais aceita sobre a origem da árvore de Natal, não é mesmo? Outra figura também muito importante sobre o Natal é o Papai Noel, o bom velhinho que voa o mundo todo em uma noite em seu trenó, deixando presentes para as crianças que se comportaram bem durante o ano. Mas qual a origem desse personagem? O Papai Noel também é conhecido na história como São Nicolau de Mira, que foi um bispo cristão que viveu entre o século 3 e 4 depois de Cristo. São Nicolau viveu onde hoje é a Turquia, e ficou conhecido por sua generosidade, bondade com os órfãos, com as viúvas e também com os idosos. São Nicolau fazia aniversário em dezembro, e então ele distribuía presentes para todas as crianças nessa data. Daí então surgiu a origem do Papai Noel distribuir presentes no Natal. Entende a semelhança do Papai Noel com São Nicolau? Mas me fala, você já sabia dessa história do verdadeiro Papai Noel ou não? O Natal, como vimos, é uma celebração rica em histórias e influências de diversas culturas, seja pelas origens pagãs ou pela adaptação cristã. Essa data continua sendo uma época de união, generosidade e reflexão. Independente da sua origem, o que realmente importa é o significado que damos ao Natal hoje. Estar com quem amamos, compartilhar momentos especiais e praticar a bondade e o respeito ao próximo. Isso são coisas muito, muito importantes. Mas, se você gostou desse vídeo e quer continuar descobrindo o que há por trás da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E até o próximo vídeo.